Se você terminara quando o sol já se punha por trás dos montes, canal, as velas tremulavam em bicos de cera derretida, e as paredes altas da Cosa Grande projetavam sombras compridas que lembravam dedos apontando. Helena de Vasconcelos, então viúva, há menos de uma semana, mantinha a postura que aprendera desde menina. Queixo erguido, costas retas, olhar fixo num ponto além de todos. As mulheres do vilarejo sussurravam às suas costas, como se fizessem uma costura de palavras. Coitada, tá nova. Dizem que o coronel não tem coração, e sem herdeiro homem. Como fica a linhagem? O murmúrio era maré que ia e vinha. Mas em Helena, era como o vento batendo em vitral. Por trás do vidro, porém, o mundo dela se quebrava. Casa grande da fazenda Monte Alto sempre fora excessiva. Escadarias em curva, balaústres pretos, piso de mármore que fazia eco de botas e ordens. Helena conhecia cada viga e recanto desde que se casara com Antônio Vasconcelos, o único filho do coronel. O casamento fora negócio e romance breve. Um namoro de olhares, nos alpendres da capital. Cartas apertadas em mãos nervosas, promessas sob lampiões mais generosas do que o tempo permite cumprir. Antônio, por sua vez, aprendera cedo a ser solidez menos, e quem cresce em casa de aço não sabe ser brisa. Morreu de febre alta após uma colheita maldita. E tudo que restou a Helena foi a lembrança de risos, em um pomar, e uma aliança fria no dedo que ela, Portimósia do Eimor, insistia em não tirar o coronel Ambrósio Vasconcelos, patriarca de barba rija e mandíbulas que pareciam morder as palavras antes de liberá-las. Tinha por hábito distribuir o mundo em colunas, como fazia nos livros de conta, pessoas na coluna do servem, pessoas na do pesão. O luto do filho encontrara com as mãos doídas de agarrar poder. E qualquer desvio menos atraso, perda, azar, ele anotava na alma de alguém para cobrar depois. Para o coronel, o mundo devia compensar-lhe cada falta. E se não o fizesse, alguém pagaria com juros. Foi nesse cenário de ressentimento e silêncios que Helena sentiu. Semanas mais tarde, os primeiros sinais do parto, o corredor comprido, para. O quarto parecia maior naquela madrugada sem fim. As parteiras trouxeram água quente, panos limpos, benzeduras, a dor vinha em ondas, marcando as paredes com sombras entrecortadas de lamparina. Helena não gritou. Mordeu o lenço, fechou os olhos, puxou para si as lembranças do marido no pomar. E entre uma contração e outra, jurou que o nome dele, ainda que morto, seria abrigo para suas filhas, viessem elas como viessem. Vieram duas. Duas meninas de pulmão inteiro, choros cruzados como fitas vermelhas e brancas trançadas no ar. Uma, morena como a mãe. A outra, muito clara, com uma mecha de cabelo que parecia luz. As parteiras sorriram primeiro. Em seguida, se inquietaram. Na fazenda, gêmeos eram lenda, sinal, risco, e meninas. Meninas, dizia a tradição torta dos homens. Não herdam terras, só guardam louças. A notícia correu como formiga, subiu a escada, entrou na sala onde o coronel bebia café. Forte. Quando bateram à porta, bastou a palavra gêmeas para a xícara estalar entre os dedos dele. Gêmeas. Repetiu, como quem prova ferrugem na boca. Não foi ver a nora no mesmo instante. Ruminou a palavra, como quem ruma desgosto. Só quando o dia acendeu a primeira faixa de ouro na varanda. Helena estava com as meninas nos braços, suor secando frio no pescoço, o peito doendo de cansaço e espanto. Ao vê-lo, endireitou-se. O coronel entrou, varrendo o quarto com olhos que sabiam avaliar o peso de um saco de café. Duas fêmeas, disse sem tom de voz. E nenhum herdeiro. A frase ficou pendurada no quarto, pesada como caibro roto. Helena apertou as pequenas contra si, como se as palavras pudessem ser pedra. São minhas filhas, senhor, respondeu. E a palavra senhor saiu cortante, como lâmina fina. E do seu filho? Ele a encarou longamente, como se observasse a teimosia num espelho. Não respondeu, voltou os passos e fechou a porta com cuidado. O cuidado que se tem com bicho arisco, antes da caça. Nos dias seguintes, a caça muda. Temperature. As cozinheiras cochichavam. Os capatazes evitavam cruzar a varanda ao meio, como se o centro fosse altar profano. Helena continuou no quarto, amamentando, embalando, cantando baixinho canções que aprendera com a ama velha da cidade. O luto pelo marido era lago escuro ao fundo do peito, mas nas mãos, ao tocar o rosto das meninas, havia uma claridade teimosa. Chamou-as de Lia e Bela, nomes curtos, como oração. As cartas de condolências vieram tardias. Os negócios mal resolvidos amontoariam-se na mesa do coronel. Ele percebia, com olhos de dono, que a fazenda respirava estranho. Boi magro, escravo adoecido, forno quebrado no engenho. Precisava de um bode expiatório para reorganizar o mundo em suas colunas. E então não perdoou que no quarto de cima houvesse choro de criança menos duas, nem que o corredor cheirasse a vida,
quando o seu coração exigia silêncio de ferro. Foi no 8º dia depois do parto que a casa estourou. A manhã começou com uma reunião no salão. Mesa comprida. Retratos de antepassados de punhos fechados. O coronel entrou seguido por 2 capatazes e pelo administrador, um sujeito de olhos molhados de óleo. Helena foi chamada. Kerrigan, Lia e Bela. Desceu devagar, sentindo o mármore frio roubar calor dos pés. Helena de Vasconcelos, disse o coronel, sem convidá-la a sentar. Nesta casa, há regras. E há o peso dos nomes. Um homem morre sem deixar herdeiro. E o que me é dado em troca? 2 boquinhas inúteis. Eu não troco filhos por contabilidade, respondeu Helena, com a calma treinada que na verdade era vulcão densamente tampado. O senhor fala de nomes, mas se esquece que o do seu filho está nestas meninas. Ele não gostou do reflexo. Pessoas como o coronel só reconhecem o próprio contorno quando os outros se curvam. E ela não se curvara. Aproximou-se. O silêncio ficou tão denso que se podia ouvir a lamparina arfar. A mão dele ergueu-se num gesto, que era mais velho que ele. O tapa veio seco, de lado, fruto de muitos anos praticando a mesma impaciência. A cabeça de Helena virou. O gosto de sangue subiu à boca. E Lia chorou primeiro, depois Bela, e então chorou a casa toda. As portas com ranger, o teto com estalo, a terra lá fora, com pássaros levantando voo. Não ouse me desafiar na minha casa, rosnou o coronel aproximando mais o rosto, o hálito carregado de café e tabaco. Você está aqui por misericórdia. E se não pode dar um herdeiro, que pelo menos aprenda silêncio. O segundo golpe veio na forma de empurrão, que a colou à parede. Helena, contudo, segurou as filhas com força, como quem agarra uma tábua no meio do naufrágio. Não deva grito nem praga menos, manteve o queixo erguido, o olhar seco, terrível. E isso irrita mais do que um insulto. A ordem veio rápida, o tipo de ordem que faz corredores se encherem de pés. Levem-na do meu salão. E a partir de hoje, não pisa mais na casa grande. Vai dormir no galpão. Se quer criar fêmeas, que seja no chão de terra que combina com essa ideia. As palavras caíram como chuva de pedra. Os capatazes se aproximaram. Foi nesse momento que uma sombra se interpôs no caminho. Não para impedir, mas para estar no batente da porta do salão. Ele, grande, vertical, calado. Samuel, a pele escura como lama depois da chuva. O rosto vivo, vincado de sol, em noites difíceis. Os ombros largos como traves. Usava camisa de algodão aberta no pescoço. Mangas arregaçadas expondo antebraços que conheciam peso, corte, pressa e paciência. Não segurou ferramenta. Não, ergueu a mão. Olhou. Há olhares que são como barragens. Há outros que são rios que insistem. O de Samuel era estrada menos. Levava do presente até algo mais adiante, e quem atravessasse poderia se transformar. O coronel sentiu inaugusto de ser observado por alguém que não lhe devia opinião. E você? Rosnou. O que faz parado? Samuel respondeu com silêncio. Leve e inclinar de cabeça menos respeitoso na forma, íntegro no conteúdo, e movendo-se para o lado, abriu espaço. Tocou com delicadeza o pano que cobria o rosto de Lia, um gesto mínimo, quase o de um pai que verifica se o cobertor não sufoca. Foi rápido, porque o tempo em volta era lâmina, mas foi gesto. E entre um homem que bate e outro que ajusta um lençol, não a ponte. Helena, sem compreender ainda o que significava aquela presença, sentiu a coluna reorganizar-se por dentro. Suportou descer os degraus com a firmeza que ainda lhe restava. Os capatazes acompanharam, mas Samuel foi na frente, abrindo caminho devagar, como quem respeita um cortejo que não se chama de luto. Mas o caminho ao galpão exigia atravessar a varanda larga onde se alinhavam redes nos dias de brisa, descer um lance de escadas e cortar o pátio batido, com pó fino que sobe e se agarra aos tornozelos. À esquerda, ficava o engenho com sua boca de ferro. À direita, os quartos de senzala, casas de barro e madeira, portos beixes, janelas retangulares, cortando o ar, como feridas. Crianças corriam com pés pequenos e olhos grandes, acostumados a ver e calar. Mulheres torciam roupas na bica, o braço fazendo gesto repetido que lava a dor sem arrancá-la. Homens passavam com feixes de lenha nos ombros. A coluna acostumada à mentira do peso de costume, não era a primeira vez que Helena passava por ali, mas era a primeira na pele errada. Antes, cruzar aquele pátio como senhora da casa, ainda que sem gosto pela palavra, protegida pela sombra de um homem chamado marido. Agora, o sol acertava-lhe o rosto sem cerimônia. O pó colava no suor do pescoço. Os olhares, alguns curiosos, outros temerosos, a tocavam como quem apalpa um tecido caro, colocado no arame comum. Ela percebeu o que não diziam. Caiu, e cada sílaba era um prego cravado no escudo do seu orgulho.
Samuel não olhava para trás. Andava com passo que parecia medir o chão. Fartura de alguém que entende o compasso da terra. Era um silêncio cheio, não vazio. Silêncio que organiza, que mantém os outros de pé. Ao alcançar o galpão, empurrou a porta de madeira escurecida. E o interior revelou-se, numa penumbra de poeira dourada. Um canto com colchão de palha, uma manta cinzenta, uma bacia de esmalte descascado, um banco largo feito de tábua bruta. O cheiro era de terra, úmida, óleo de lamparina e um restinho de café esquecido. Helena cruzou a soleira e sentiu o peso do decreto. Não pertence. E, no entanto, havia ali uma espécie de verdade rude que a casa grande sempre escondera. Piso que não engana, paredes que não fingem, ar sem perfume. As meninas mexeram-se. Uma delas resmungou um choro miúdo. Helena sentou no banco, ajeitando Lia e Bela no colo. E foi assim, com a respiração pesada e o rosto ainda quente do tapa, que o corpo avisou o que a alma teimava em negar. O medo. Samuel entrou por último. Ficou de pé, um passo para dentro, outro para fora, menos como sentinela que respeita fronteiras invisíveis. Sem dizer nada, aproximou-se do colchão de palha, e com as mãos grandes, bateu de leve para ajeitar, como quem tira o ar preso. Depois, espalhou a manta, puxando uma ponta, dobrando outra. Método de quem conhece o segredo dos cantos. Pegou a bacia, saiu e voltou com água fresca. Colocou-a sobre uma caixa de madeira que servia de mesa. Não explicou, não ofereceu com palavras, menos apenas colocou. Helena acompanhou tudo com o olhar de quem aprendeu a decifrar homens de poder, e agora precisava aprender outra língua. Percebeu os detalhes. As cicatrizes discretas nos nós dos dedos. Marcas antigas no antebraço esquerdo, um jeito de pisar que não era de quem se arrasta, mas de quem se firma. E percebeu também que havia nos olhos dele, quando por acaso cruzaram com os seus, uma ausência total de curiosidade maldosa. Havia respeito, aquele raro, que não pede nada em troca. O tempo ali dentro se alongou. O céu, atrás da porta, mudou de cor, e o galpão respirou uma tarde preguiçosa. Helena, ainda ensanguentada de insulto, recostou por fim o corpo cansado. Uma das meninas choramingou pedindo leite. Ela colocou ao peito, enquanto a outra dormia no vale do seu braço. Samuel saiu sem barulho. E o barulho do lado de fora menos aves, passos, vozes, ficou como um cobertor que não esquenta, mas pesa. Alguns minutos depois, ele voltou. Trazia, enrolado num pano, um pedaço de pão de milho e um copo de caldo. Morno, ajeitou tudo no chão, perto do banco, sem olhar direto, como quem deixa a comida na soleira de alguém orgulhoso, para não farrelou, na última defesa. Helena notou o cuidado de não invadir. Notou, e o orgulho antigo, esse vidro que protegia e cortava menos tremeu. Tinha fome sim, mas tinha também uma educação que lhe dissera sempre que aceitar é ceder terreno. A mão vacilou no ar. O cheiro do pão, porém, traiu as intenções. Ela estendeu os dedos, pegou um pedaço miúdo, levou à boca. O sal reuniu saliva. O milho trouxe lembranças de tardes no quintal do pai, antes de casamento e fazenda. Um pedaço virou dois. O caldo desceu como conforto quase indecente. Ela comeu. Ele fingiu que não viu. Quando terminou, Helena disse menos mais para a sala do que para ele. Obrigada. Foi um fio de voz, mas era a palavra certa. Samuel inclinou a cabeça num assentir breve. Deu 2 passos para trás, como se isso cumprisse um protocolo que ninguém escrevera. E ficou ali, de guarda, apoiando o ombro no batente. O sol foi baixando. A luz do galpão ficou cor de âmbar. E uma aranha atravessou o canto do teto desenhando um mapa invisível, que ninguém consultaria, lá fora. Um capataz passou e riu alto de alguma piada de caminho. O riso ricocheteou nos tijolos e entrou para cortar o silêncio em fatias finas. Helena fechou os olhos por um momento, ouvindo o som do próprio sangue no ouvido. Sentiu a testa pulsar onde a mão do coronel deixara um mapa de dor. Pensou no marido, não com saudade melosa, mas com firmeza. Lembrava do cheiro de couro das botas dele, da disciplina de quem acordava antes do sol, do jeito desajeitado que ele tinha de ir à brócola, depois de um dia no campo, como se ainda estivesse segurando um saco de grãos e temesse quebrá-la. E pensou nas filhas. Lia, que mexia muito as mãos, como se quisesse agarrar o ar. Bela, que dormia pesado, apostando que o mundo não a chamaria cedo demais. A tarde virou quase noite quando uma sombra se projetou de novo na porta. Era o coronel. Não, ficou do lado de fora, olhos 2 carvões acesos no rosto apagado. Olhou Helena como se inventariasse uma peça quebrada que não tivesse mais conserto. Olhou Samuel com aquela íris que media homens por utilidade e perigo. Não, disse nada. Às vezes o círculo do poder faz isso. Calar como quem aperta a goela de um galo. Samuel manteve-se de pé,
sem abaixar os olhos. O encontro durou o suficiente para um julgamento sem ata. O coronel, por fim, cuspiu no chão, gesto antigo, assinatura de desprezo, e virou as costas. Os passos sumiram. O alpendre ficou novamente com o som de cigarras marcando o compasso do mundo. A lamparina acesa dentro do galpão desenhou luz no rosto das meninas. Helena tomou uma respiração mais profunda e, pela primeira vez, desde a queda, sentiu uma madeira firme embaixo de si. Não era o banco, nem era o chão. Era a decisão. Não a decisão de brigar menos ainda não, mas a de não desabar. Seu orgulho, que tantas vezes fora muralha, aprendeu ali a ser escora, diferente, menos fria, mais útil. Samuel aproximou-se apenas o suficiente para puxar a manta do colchão. Como Quem diz, sem dizer, se precisar, está pronto. A ponta do tecido roçou o dorso da mão de Helena, num segundo involuntário. Elrico. A paz do gesto era de quem sabe seu lugar. E também sabe que lugar nenhum é digno. Se não houver dignidade dentro do peito, o vento entrou fazendo a lamparina balançar e lançando sombras móveis nas paredes. Helena percebeu, com um susto, muito pequeno, que o medo, quando encarado de frente, é menos grito e mais animal cansado. Tocou a face onde o coronel deixara a marca. Não chorou. Não era hora. O choro, ela intuiu, deveria ser servido quente ou guardado para quando pudesse. Levar algo. Ali, agora, só havia resistência. As meninas dormiam. O mundo do lado de fora, aos poucos, apertava os olhos. Samuel fez menção de sair. Parou. Olhou novamente para o chão de terra, como se avaliasse algum detalhe que escapara. Depois Sam, pedir licença, e sem precisar, aproximou um banco do colchão de forma discreta, e depositou sobre ele um pano limpo, uma colher, um pequeno frasco de barro, com gordura para feridas. Gestos que são roteiro de cuidados. Então, costurou com os dedos o nó da lamparina, diminuindo a chama para não consumir o óleo em demasia. Quando cruzou a porta, Helena falou. Não com autoridade, não com súplica, com a voz de uma mulher que, mesmo inchada de dor, ainda sabe escolher palavras. Eu me chamo Helena. Ele parou, de lado. Não se virou inteiro, guardou para si a metade do mundo que às vezes os homens guardam quando querem manter distância justa. Respondeu com um gesto, tocou o próprio peito, breve Samuel, e fez um aceno mínimo com a cabeça. Nenhuma palavra, ainda saiu. A noite caiu. Helena deitou as meninas no colchão de palha. Deitou-se ao lado, de perfil, para que o calor da própria pele fosse muro contra a brisa. O galpão tinha cheiro de terra, e por um fio, também de pão. Pelas frestas, estrelas tateavam a escuridão. A casa grande, no alto, mantinha suas janelas acesas como olhos de fera. A senzala, espalhada, sussurrava canções em língua que Helena não entendia menos, mas a melodia, essa, tocava uma parte dela que não obedecia ao coronel. Antes de fechar os olhos, ela soube que não acordaria igual, não porque fosse mais forte do que outras mulheres, talvez fosse só mais teimosa, mas porque, naquele conjunto de humilhação e silêncio, algo se moveu. A presença de um homem que não a olhara como coisa, nem como troféu nem eme como cuida, apenas como alguém que precisa de água, pão, manta e luz controlada. A vergonha da nobreza, naquela noite, não era ter sido posta no chão de terra. A vergonha verdadeira estava lá em cima, nas salas altas onde o poder confundia força com brutalidade, no galpão, entre a palha e o leite das crianças. Entre a lamparina e os passos pesados dos capatazes se afastando, havia, ínfima, discreta, quase secreta, uma espécie de começo. E foi assim que Helena chegou ao novo ambiente, sem títulos, sem sala, sem escada, com duas filhas nos braços, uma marca no rosto, e o silêncio de um escravo em pé de porta. Guarda-mudo daquilo que ainda não tinha nome. O resto do mundo dormia, ou fingia que dormia. A madrugada, cúmplice, guardou o que viu. A primeira manhã. No galpão começou com o som das galinhas, um bacarejo insistente que atravessava as paredes de madeira, como se fosse um chamado para um mundo que Helena não queria atender. O chão de terra ainda guardava o frio da madrugada, e cada vez que ela mexia as pernas sob a manta áspera, pequenas nuvens de poeira se erguiam, pousando nos cabelos das gêmeas. Lia Sayre Max, choramingando com o incômodo de uma fralda molhada. Bela, mais quieta, buscava o calor do corpo da mãe como se pudesse se fundir a ele. Helena não estava acostumada a acordar com o dia. Na casa grande, a luz entrava pelas cortinas de linho, depois que a criadagem já havia acendido o fogão. Aquecido. O leite, posto à mesa. Agora, acordar significava enfrentar o ar frio sem água morna à espera, sem roupas limpas passadas pela lavadeira, sem ninguém para lhe trazer um vestido fresco. Era ela quem deveria buscar a água, acender o fogo, aquecer o leite,
Tudo isso sem largar as filhas. Quando abriu a porta do galpão, a luz do sol ainda era amarela e tímida. Lá fora, o pátio fervilhava de trabalho. Homens já curvados nos canaviais, mulheres com trouxas de roupa à cabeça indo e vindo da bica, crianças equilibrando baldes de leite, cabras presas ao tronco esperando a ordenha. Helena respirou fundo e sentiu o cheiro da terra misturado ao do suor. Fresco, aquele odor vivo que impregnava tudo e que para ela sempre fora sinônimo de distância social. Samuel já estava lá fora, descarregando feixes de lenha de um carro. De boa e os músculos do braço e das costas trabalhavam como engrenagens silenciosas. Os pés firmes no chão de barro úmido, o olhar concentrado no movimento, como se cada pedaço de madeira tivesse seu lugar exato no mundo. Ele não olhou para Helena, apenas continuou, como se sua presença fosse parte natural da paisagem. E para ele talvez fosse. Helena, no entanto, se sentia um corpo deslocado. Parte dela queria fechar a porta e fingir que aquele mundo não a tocava. A outra parte, mais orgulhosa, queria caminhar de cabeça erguida, mostrar que ainda era Vasconcelos, mesmo com pó nos pés. Decidiu pelo segundo gesto, endireitou os ombros, ajeitou as meninas no pano que improvisara como tipóia, e atravessou o pátio. Logo no primeiro passo, uma mulher negra, de rosto jovem, mas já marcado de cansaço, ofereceu-lhe um balde de água fresca, para lavar as pequenas. Sinhá veio sem ironia, mas também sem reverência. Era apenas uma palavra de hábito. Helena, ferida no orgulho, interpretou como piedade e recusou. Não preciso. A mulher encolheu os ombros e seguiu, o balde pesando no braço fino. Helena respirou, convencida de que não permitiria que ninguém a visse como necessitada. A recusa, porém, teve preço. As horas passaram e o calor da manhã aumentou. Lia começou a chorar sem parar. Helena percebeu que a menina tinha assaduras e pele irritada, menos resultado de fralda suja, que ela não teve como lavar a tempo. Sentiu a culpa apertar, mas transformou em raiva. Não devia estar aqui. Não devia fazer isso. Não sou uma lavadeira. A cada tarefa que lhe pediam, respondia com olhar cortante ou silêncio gelado. Samuel, que trabalhava na pilha de lenha, a observava de relance. Não pela beleza. Embora Helena fosse bonita no jeito altivo, de pele clara e olhos firmes, mas porque percebia um erro comum em quem cai de repente, gastar mais energia resistindo ao inevitável do que ir usando a para sobreviver. Ainda assim, nada disse. À tarde, um capataz trouxe ordens. O coronel disse que a viúva vai ajudar a descascar mandioca. Falou seco, olhando-a de cima a baixo, como se esperasse uma cena. Helena segurou o olhar, mas a resposta veio com veneno. Avise ao coronel que não sou sua criada. O homem riu. Não era riso de humor, mas de desprezo, pois é, sinhá. Mas criada ou não, vai trabalhar. Ou a senhora e as pequenas ficam sem comida hoje. Foi então que Samuel se aproximou, pegou o cesto de mandioca do capataz e colocou aos pés de Helena. Não disse nada, não a defendeu nem a expôs, apenas deixou o peso ali, como um ponto final, que ela não queria ler. O capataz foi embora satisfeito, e Helena ficou olhando as raízes marrons, o cheiro acre subindo no ar. Por um momento, pensou em chutá-las, em sair andando, mas as meninas estavam no galpão, e a fome, que já lhe roía o estômago, podia ser ainda mais cruel para elas. Sentou-se no chão, ajeitou as saias e começou a trabalhar. Os dedos, delicados e acostumados a anéis, ardiam com o atrito da casca grossa. Samuel, a poucos metros, cortava lenha sem olhar para ela. Mas o som regular do machado era quase um compasso para suas mãos hesitantes, e o entardecer. Tentou fugir. Esperou que Samuel se afastasse para buscar mais lenha e saiu pelo lado oposto do pátio, levando Lia e Bela enroladas num chale. Caminhou pela estrada de terra que levava à porteira principal. A cada passo, sentia a poeira subir e grudar no suor das costas. Pensava apenas em chegar ao vilarejo, pedir abrigo a alguma conhecida, talvez escrever para os pais. Mas a estrada parecia mais longa do que lembrava, e antes que alcançasse a porteira, ouviu passos firmes atrás de si. Era Samuel. Vinha sem pressa, mas com passo seguro, como quem sabe que alcançará o destino. Quando chegou perto, não tentou. Segura, apenas parou ao lado e disse, com voz grave e baixa, está longe. E o coronel tem olhos na estrada. Helena não respondeu. Mordeu os lábios, orgulhosa demais para admitir que estava cansada. Samuel então estendeu a mão. Não para pegá-la, mas para segurar o feixe do chale, que envolvia as meninas, aliviando o peso sem tocá-la diretamente. Voltaram juntos. Em silêncio, o caminho de volta pareceu mais curto, mas não menos amargo. Naquela noite, não havia colchão de palha que desse conforto. Helena deitou-se com as filhas, e pela primeira vez,
Sentiu que talvez estivesse realmente presa, não pelas paredes, mas pela falta de opções. Samuel, do lado de fora do galpão, afiava uma faca à luz da lamparina. O som ritmado da lâmina contra a pedra era a última coisa que Helena ouviu antes de adormecer. Com o coração ainda em rebeldia, a madrugada na fazenda não tem piedade. O frio entra pelas frestas da madeira, se infiltra na manta rala e se instala nos ossos. Helena, que dormia encolhida ao redor de Lia e Bela, acordou com uma dor aguda nas costas, como se cada vértebra reclamasse do colchão de palha. Sentou-se devagar, ajeitando as meninas, e sentiu uma vertigem súbita. O corpo estava fraco. Não, era apenas cansaço. Havia um calor estranho no rosto, e os lábios, secos, ardiam. O parto recente ainda cobrava seu preço. Na casa grande, teria repousado semanas, cercada de chás, sopas e compressas mornas. No galpão, não havia esse luxo. Apenas um balde de água fria e o barulho da vida acontecendo lá fora. Sem espaço para convalescência. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. A vista escureceu e, por um instante, tudo girou. Sento do novo, apoiando a testa nas mãos. As meninas começaram a chorar, sentindo a tensão da mãe. Helena respirou fundo, tentando controlar a ansiedade, mas a febre se infiltrava como uma maré que não se vê chegar. O barulho de passos pesados interrompeu o torpor. A porta abriu-se devagar, revelando Samuel, carregando um balde de água nos ombros. O cheiro de terra molhada veio junto com ele. Ao vê-la pálida e curvada, parou. Não perguntou se ela estava bem, menos Samuel. Não era de gastar palavras à toa. Apenas colocou o balde no chão, agachou-se diante dela, e com uma das mãos, tocou-lhe a testa. Helena recuou instintivamente. Não me toque. Ele a olhou sem mudar de expressão, mas não retirou a mão até confirmar o que suspeitava. Febre alta. Pegou um pano limpo de dentro do bolso e molhou na água fria, torcendo-o com força. Depois, sem pedir permissão, pulsou sobre a nuca dela. Vai baixar a febre. A voz era grave, pausada. Foi a primeira vez que Helena ouviu Samuel falar mais de 2 palavras seguidas. Ela quis reclamar. Quis dizer que não precisava de ajuda, que o sobe, sei cuidar. Mas a frescura do pano contra a pele queimando a silenciou. As meninas ainda choravam, e Samuel, sem hesitar, estendeu os braços. Me deu um instinto materno, hesitou. Entregar Lia para aquelas mãos grandes e calejadas era como abrir uma porta que não sabia aonde levava. Mas o corpo cansado venceu. O orgulho. Ela passou a beber, observando cada gesto dele. Samuel a segurou com a delicadeza de quem conhece o peso e o valor da vida pequena. Embalou-a devagar, murmurando algo em língua estranha, menos talvez um canto, talvez uma oração. Lia, aos poucos, parou de chorar. Amanhã seguiu com Samuel cuidando das tarefas que caberiam a Helena. Foi buscar água limpa, lavou as fraldas das meninas na bica, acendeu o fogo do fogareiro improvisado. Não havia pressa nem ostentação nos movimentos. Ele simplesmente fazia o que precisava ser feito, como se não houvesse mérito especial em não deixar 2 crianças e uma mulher febril passarem fome. Helena, observando deitada, sentiu algo que não soube nomear. Não era gratidão plena. Ainda menos o orgulho resistia. Mas havia ali um incômodo. Ver um homem que, segundo as regras do mundo, deveria ser inferior, agir com mais compostura e cuidado do que muitos senhores que ela conhecera quando ao caldo. Ficou pronto. Samuel o trouxe numa tigela de barro. Beba. É leve. Vai ajudar. Ela olhou para a tigela, depois para ele. Não havia insistência nos olhos dele, apenas a certeza de que estava oferecendo algo necessário. Bebeu devagar, sentindo o líquido morno aquecer por dentro. No meio da tarde, uma chuva rápida caiu sobre o pátio, levantando o cheiro de barro e folhas. O som das gotas no telhado do galpão criava uma cadência tranquila. Samuel entrou, tirando a camisa molhada para torcer. Helena desviou o olhar rapidamente, não por pudor apenas, mas porque o gesto natural dele a fez lembrar que ali não havia espaço para as barreiras sociais que antes a protegiam. Ele colocou outra manta sobre as meninas e, ao ver que a dela era fina demais, saiu novamente. Voltou com um pano grosso, que cheirava a fumaça e capim seco. Cobriu-a com cuidado, sem tocar. A pele dela diretamente vai esquentar. Helena quis perguntar por que ele fazia tudo aquilo, mas as palavras morreram na garganta. No fundo, sabia a resposta. Porque ele não se quebrava. O coronel podia gritar. A vida podia esmagar. Mas Samuel continuava sendo inteiro, feito pedra no leito do rio, menos a água passa, mas não o leva. Naquela noite antes de dormir, Helena viu Samuel sentado do lado de fora, afiando um pedaço de madeira com a faca. O fogo da lamparina
desenhava sua sombra no chão. Não havia música, nem conversa, apenas o som seco da lâmina e o farfalhar distante das árvores. Pela primeira vez, ela não sentiu apenas desconfiança ao vê-lo ali. Sentiu segurança. E foi com essa sensação nova, menos desconfortável e ao mesmo tempo reconfortante, que adormeceu, sem saber que naquele instante, uma rachadura silenciosa começava a crescer no muro do seu orgulho. O amanhecer seguinte não trouxe frio, trouxe calor abafado, desses que colam a roupa na pele, antes mesmo do sol subir. O cheiro de cana cortada vinha dos campos como um sopro doce e úmido. No galpão, Helena acordou com Lia puxando levemente seu cabelo e Bela resmungando em busca do leite. A febre havia baixado, e com ela a sensação de que o corpo voltava a pertencer-lhe. Ao sair para o pátio, encontrou Samuel já trabalhando. Ele organizava feixes de lenha, em pilhas simétricas, como se cada pedaço de madeira tivesse valor. Ao perceber a presença dela, ergueu o rosto por um instante, e fez um gesto rápido com o queixo, indicando um cesto deixado sobre o banco próximo. Milho. Para debulhar, Helena olhou para o cesto, depois para as mãos. Unhas curtas agora, com pequenas lascas, marcadas pelos últimos dias de trabalho forçado. A princípio, quis recusar. Mas uma ideia estranha lhe atravessou. E se ajudasse sem que fosse pedido de maneira ríspida? Talvez, assim, não sentisse a mesma humilhação. Sentou-se no banco e começou a debulhar as espigas, observando Samuel ao longe. Aos poucos, o som seco dos grãos caindo no balde se misturou ao ritmo das machadadas. Era quase música, um compasso de trabalho que não precisava de maestro. Helena percebeu que, sem perceber, acompanhava o movimento dele com os próprios gestos. Mais tarde, enquanto levava as espigas debulhadas até o fogão improvisado para cozinhar, tropeçou em um galho no caminho e quase caiu. O balde de milho ameaçou virar, mas antes que isso acontecesse, duas mãos firmes seguraram seu braço. Cuidado! A voz veio grave próxima demais. Ela olhou para cima e encontrou os olhos de Samuel. Por um instante, não havia pátio, não havia fazenda. Não havia coronel, menos apenas o aperto firme. O calor da pele dele, atravessando o tecido fino da manga dela. Sentiu o corpo reagir antes da mente. Um arrepio que subiu pela espinha e a deixou desconfortável. Puxou o braço depressa, mas não disse nada. Ele também, não, apenas pegou o balde, carregou até o fogão e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. No fim da tarde, o coronel mandou que Samuel cuidasse da cerca do pasto. O trabalho exigia força e precisão, menos cravar estacas no chão duro, esticar o arame, até ficar liso como corda de viola. Helena, movida por uma curiosidade que não admitiria, aproximou-se com Bela nos braços e Lia andando ao lado, apoiada no pano amarrado na cintura da mãe. Isso vai segurar o gado? Perguntou, quase sem perceber que estava iniciando conversa. Samuel olhou para ela rapidamente. Vai segurar o que quer ficar. Resposta simples, mas com um peso que ela não entendeu de imediato. Helena ficou observando. Vai o como? Ela usava o corpo todo para cada esticada de arame, como cravava a estaca com golpes certeiros de marreta, como cada movimento tinha começo, meio e fim bem definidos. Era diferente do trabalho que vira os capatazes fazerem às pressas, como quem quer se livrar logo da obrigação. Sem pensar, Helena colocou Bela sentada no gramado e, pegando um martelo menor que estava no chão, tentou fixar um dos grampos. No poste, o braço não tinha a mesma força, e o golpe saiu torto. Samuel, vendo aquilo aproximou-se por trás e segurou-lhe o punho, guiando o movimento, assim falou baixo, e o calor de sua respiração encostou na nuca dela. Helena sentiu o estômago contrair. O gesto não foi agressivo, nem íntimo no sentido vulgar, mas mexeu em algo que ela vinha tentando manter trancado. O golpe seguinte foi firme e preciso. Ela largou o martelo rápido, como se o objeto fosse o culpado pelo que sentira no caminho. De volta ao galpão, o silêncio entre eles não era mais o mesmo. Antes, era silêncio de estranhos. Agora, era de quem dividira um instante que não podia ser comentado. As meninas cochilavam, e Helena mantinha os olhos no chão, tentando ignorar o peso invisível daquele momento. À noite, depois que as crianças dormiram, Samuel apareceu na porta com um prato de milho assado, sobrou da cozinha, deixou sobre o banco e virou-se para sair. Espere, a palavra escapou antes que Helena pudesse controlá-la. Sente-se. Ele parou, surpreso, mas obedeceu. Sentaram lado a lado no banco estreito, dividindo o milho em silêncio. Não havia toques agora, apenas a proximidade física que antes teria incomodado Helena, mas que naquele instante lhe pareceu aceitável. O fogo da lamparina projetava sombras nas paredes, e ela percebeu que não queria que ele fosse embora ainda. Não disse nada, apenas ficou ali, sentada ao lado dele, até que o milho acabou,
e o silêncio ficou confortável. Naquela noite, antes do dormir, Helena pensou no toque no braço, no martelo guiado, no milho dividido. Era pouco menos, mas era o bastante para fazer o orgulho dela estremecer mais uma vez. O calor daquela semana secou os campos e deixou a poeira suspensa no ar, como um véu dourado. A vida na fazenda continuava seu ciclo corte da queina, concerto de cercas animais levados ao rio. Mas, sob a rotina, havia um rumor que crescia. Helena não sabia ao certo quando começara, talvez no dia em que Samuel foi visto entregando-lhe um prato de comida na porta do galpão, ou quando, no pátio, ele segurou Bela no colo, para que ela pudesse lavar Lia na bica. Ou ainda quando alguém, passando pela cerca, os viu rindo juntos de um tropeço inesperado dela no barro. O certo é que em pouco tempo, cochichos viraram frases maliciosas. E estas, por sua vez, chegaram aos ouvidos errados. Numa manhã abafada, o coronel Ambrósio chamou Helena à varanda da casa grande. O piso de madeira brilhava de tão encerado, e o cheiro de café requém passado vinha da cozinha. Mas havia no ar um peso que não tinha nada de doméstico. Ele estava sentado na poltrona, alta, fumando devagar, cada tragada um julgamento. Sente-se. A voz dele não era um convite. Era um comando. Helena obedeceu, mantendo a postura ereta. As meninas ficaram no galpão. Sob o olhar de uma das escravas mais velhas, tenho ouvido coisas. Começou o coronel, olhando pela varanda. Não para ela. Coisas sobre a viúva do meu filho e o meu escravo. Helena sentiu o coração bater mais rápido, mas manteve o rosto impassível. E o que exatamente o senhor ouviu? Ele riu, mas não havia humor. Que ele vive rondando o galpão, que segura seus filhos no colo, que você e ele trabalham juntos como se fossem iguais. Finalmente, viram-se para lá, e que algumas noites ficam sentados lado a lado. É mentira se o senhor insinua algo além do que é, respondeu ela. Firme, verdade ou mentira? Pouco me importa. Ele esmagou o cigarro no cinzeiro de ferro. O que importa é que, nesta terra, a aparência vale mais que a verdade, e a aparência é de vergonha. Para mim, para o nome Vasconcelos. Helena respirou fundo. O que pretende fazer? Separá-los. Disse, como se já tivesse decidido. Amanhã cedo, Samuel será levado para trabalhar na plantação de um compadre meu, longe daqui. A notícia correu mais rápido que o vento. Quando Helena voltou ao galpão, Samuel já sabia. Ele estava sentado no banco, afiando a lâmina do facão com movimentos lentos. Lia brincava perto dele tentando imitar o som do metal. Bela dormia sobre a manta. Vai mesmo? Perguntou Helena, num tom que não conseguiu esconder a urgência. Samuel ergueu o olhar. Não é escolha minha. Ela se aproximou, sentindo a garganta apertar. Não posso deixar que ele faça isso. Pode, respondeu. Tranquilo. Só não pode impedir. Helena quase gritou com aquela calma. Você entende o que vai acontecer? Ele vai te vender como se fosse um animal. Samuel pousou o facão e falou baixo, para que só ela ouvisse. Já fui vendido antes, já fui punaido. Já me tiraram de lugares que eu queria ficar. Isso não me quebra. As palavras bateram nela como martelo e eco. Não era resignação fraca menos. Era resistência silenciosa. A mesma pedra no leito do rio que ela começara a ver desde o dia da febre. À noite, Helena não dormiu. Ouviu passos na varanda, vozes na senzala, o chiar das lamparinas sendo apagadas. Quando o silêncio finalmente caiu, levantou-se. Peg, Lia e Bela, enrolou-as num pano, e saiu do galpão. O céu estava claro de lua cheia, e o pátio parecia outro, sombras longas, tudo em preto e prata. Foi até a pequena casa onde Samuel dormia. Ele estava acordado sentado no botente. Ao vê-la, ergueu-se, surpreso, mas não perguntou o motivo da visita. Ela se aproximou e falou rápido, não vou deixar que o levem. Se tiver que fugir, fugiremos juntos. Samuel a olhou longamente, depois, disse apenas, fuga é como o rio. Precisa saber onde termina antes de pular. Então me diga onde termina, insistiu ela. Ele balançou a cabeça. Ainda não é hora. O amanhecer chegou com pressa. Os bois mugiam no pasto, e um carro de boi já aguardava na entrada para levar Samuel. 2 capatazes, armados, vieram buscá-lo. Helena correu até a varanda da Coisa Grande e enfrentou o coronel. Se ele for, vou atrás, disse, olhando-o nos olhos. O coronel sorriu, mas era sorriso de quem já venceu. Não vai, porque você não sabe o caminho, e com 2 crianças no colo não vai passar da porteira. Samuel foi colocado no carro, as mãos amarradas na frente. Helena, de pé no pátio, sentiu um peso no peito como se alguém tivesse retirado parte do... Ei, Arduma! Ele olhou para ela uma última vez, antes que o carro virasse na estrada. Não houve palavras, mas havia promessa naquele olhar. E quando o som das rodas no cascalho sumiu, Helena soube. Ou o buscaria, ou nunca mais conseguiria se olhar no espelho.
O dia da partida de Samuel não terminou quando o carro de boi sumiu. Na curva, para Helena, ele se estendeu como uma sombra que a seguia em cada passo. O galpão estava mais vazio, não pelo espaço, mas pela ausência de uma presença que se tornara parte do ar. As meninas estranhavam. Lia, mais agitada, arrastava-se pelo chão procurando por algo ou alguém. Bela, mais quieta, chorava com um som baixo, contínuo, como se sentisse a falta sem entender. Naquela noite, Helena não dormiu. Sentou-se no banco, olhando para a porta aberta, e pensou nas semanas passadas. O pão deixado sem pedir nada em troca, o pano sobre seus ombros na noite fria, o martelo guiado com paciência, o silêncio que a protegia mais do que qualquer promessa. Pensou também no coronel, nas colunas invisíveis em que ele dividia o mundo. Servem, pesam, e soube, com a clareza das decisões que não voltam atrás, que não podia aceitar que Samuel fosse apenas mais um nome riscado de um livro de contas. No início da madrugada, Helena embrulhou Lia e Bela num pano grosso. Colocou-as no cesto de carregar milho e prendeu-o nas costas. Pegou um pedaço de pão seco e uma cabaça de água. Saiu do galpão em silêncio, atravessando o pátio iluminado apenas pela lua e pelo brilho distante das brasas na cozinha. A porteira estava fechada, mas não trancada. Passou por ela e seguiu pela estrada. Os grilos cantavam alto, e cada passo, sobre o cascalho, soava mais alto do que gostaria. Caminhou até o amanhecer, sem saber ao certo quantas léguas o carro de boi teria percorrido. Apenas seguiu, guiada pela ideia de que cada hora que passava tornava o resgate mais improvável. Por volta do meio-dia, viu um grupo de trabalhadores no campo de algodão. Um deles, mais velho, reconheceu-a. Tá procurando o negro que passou. Ontem? Perguntou, limpando o suor da testa. Seguiu para a fazenda do Major Pires. É mais 2 dias de caminho. 2 dias. Helena olhou para as filhas. O sol castigava. E a água já estava no fim. Mas, naquele instante, a distância não lhe pareceu obstáculo, menos apenas mais uma prova. No fim do 2º dia, chegou ao portão da fazenda do Major. As mãos tremiam de cansaço ou os pés ardiam, mas a voz saiu firme ao falar com o capataz que guardava a entrada. Preciso ver Samuel. O homem riu, olhando-a de cima a baixo. Aqui não entra viúva perdida. Ela segurou o olhar dele. Então diga a ele que Helena de Vasconcelos está aqui, e que veio buscá-lo. O nome Vasconcelos ainda tinha peso, mesmo longe. O capataz hesitou, mas acabou mandando um rapaz chamar Samuel. Quando ele apareceu, vinha com a camisa aberta no peito, coberto de poeira, mas erguido, inteiro. Ao vê-la, parou no meio do pátio. Você não devia ter vindo, disse, mas havia um tremor na voz. Eu devia, respondeu ela. Não vou voltar sem você. O major, que observava de longe, aproximou-se. Era um homem gordo, de bigode, sujo de tobacco, e já sabia da história pelos cochichos que corre mais rápido que boato de colheita ruim. O escravo é meu agora, disse, seco, e não vendo o que me serve. Helena não recuou. Então vou trabalhar aqui, pagar com minhas mãos e meu tempo, até que ele esteja livre. O major riu alto, mas, vendo a firmeza dela, e talvez querendo provar que quebraria, essa teimosa, aceitou. 1 semana. Se aguentar, depois, vai embora com ele. Se não, ambos ficam. A semana foi prova de fogo. Helena lavou, carregou, cozinhou, dormiu no chão duro com Lia e Bela ao lado. Samuel tentou poupá-la, mas ela recusava. Não vim para ser poupada. Vim para ficar de pé ao seu lado. Quando o 7º dia terminou, o major, surpreendido por não vê-la ceder, cumpriu a palavra. Samuel estava livre. Voltaram para a estrada ao amanhecer. Helena caminhava na frente, as meninas no cesto, e Samuel, atrás, carregando as poucas coisas que tinham. Ao cruzarem a porteira de volta à fazenda Monte Alto, viram a casa grande ao longe. O coronel estava na varanda. Helena não desviou o olhar. Passou diante dele como se o chão fosse seu por direito. Samuel, ao lado, caminhava com a mesma calma firme de sempre. O coronel não disse palavra menos, mas o silêncio dele, dessa vez, não era vitória, era reconhecimento. Naquela noite, no galpão, Helena sentou-se no banco. As meninas dormindo ao lado. Samuel estava na porta, como tantas outras vezes. Ela o chamou. Sente-se. Ele obedeceu. Ficaram lado a lado, olhando para a lamparina. Helena então disse, não importa o que o mundo diga. Para mim, você sempre foi livre. Samuel olhou, e por um instante, não havia mais muro, cerca ou corrente. Apenas 2 seres humanos que se reconheciam inteiros. Ele não respondeu com palavras, apenas cobriu os ombros dela com a manta, como fizera no primeiro gesto de cuidado, e ficou ali, até que o sono chegasse. A última imagem da história
É o galpão iluminado pela chama baixa, Lia e Bela respirando em paz, e dois adultos sentados juntos no silêncio. Não era um final de contos de fadas. Era melhor. Era um começo conquistado com dignidade.